Olá pessoal, mais um programa Casa e Conversa aqui da Universal Imóveis e hoje recebendo uma pessoa mais do que especial, um grande parceiro do mercado nosso, de anos inclusive, referência para nós. E é com muita honra que estamos recebendo hoje PC da Lourenço e Sarmento. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Luciano, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês na Universal, participando desse podcast, uma iniciativa muito positiva, né? Eu sou suspeito para falar que quando a gente trata das questões referentes ao urbanismo e arquitetura, né, é minha praia, meu ofício diário, é minha paixão, então é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar já logo gerando polêmica. PC é Paulo César. Exatamente. Só que é Sarmento ou Lourenço? Eu costumo dizer que nós viramos uma entidade. Então, as correspondências às vezes chegam invertidas. Então, eu sou o PC Lourenço, o Bruno, meu sócio, o Bruno Sarmento. Mas a inversão não é problema. A gente responde da mesma maneira, nem corrigimos mais. Nem corrige. Chega, né? É igual, por exemplo, o seu contato está armazenado, PC Lourenço e Sarmento. Ou seja, vocês acabaram acoplando um outro nome no sobrenome de vocês. Né? Exatamente. Se eu te disser que a filha do Bruno, que é minha afilhada, já recebeu correspondência de colégio com o sobrenome Sarmento, Lourenço Sarmento. E isso é legal porque você percebe essa integração e tem quanto tempo de Lourenço Sarmento? Nós estamos aí há 26 anos, né, trabalhando com arquitetura e urbanismo. Nosso escritório foi fundado em janeiro de 98 e nesses 26 anos, a gente tem tentado contribuir, tem tentado trazer para isso aqui, para o nosso cotidiano, os temas que não são distantes do cotidiano, né? Nós não estamos falando de uma ciência que a gente precisa sair do nosso dia a dia para falar dessa ciência. Não, nós estamos falando de algo que a gente vive diariamente. Eu costumo dizer que nós moramos, nós trabalhamos, nós nos divertimos, nós exercemos qualquer atividade num espaço arquitetônico. E quando nós não estamos no espaço arquitetônico, nós estamos no espaço urbano. Ou seja, ambos são da área de atuação do arquiteto urbanista. Não tem como não pensar em arquitetura na vida da gente, né? Não tem. Um autor italiano, já falecido há alguns anos, Bruno Zevi, diz num livro que é um dos clássicos da arquitetura, que se chama Saber Ver a Arquitetura, que nós podemos ler um livro, não gostar, a gente fecha o livro, para no meio, a gente pode sair no meio de um filme, de uma apresentação de teatro, de uma ópera, não querer apreciar uma obra de arte como uma escultura, uma pintura, mas a gente não pode fechar os olhos para a cidade, para a arquitetura. A gente precisa conviver, a gente é obrigado a conviver com a arquitetura e com o urbanismo. E se isso é ruim, afeta diretamente, ainda que a gente não tenha uma percepção imediata, né? Quando nós estamos com fome, a gente percebe que nós estamos com fome, aquilo nos faz mal. Quando nós estamos com dor de cabeça, a gente tem o sintoma imediato e aquilo nos faz mal. Agora, viver num espaço arquitetônico que não é adequado, seja por suas proporções, seja pelo seu grau de iluminação e ventilação, seja pelos materiais inadequados, viver na cidade onde as calçadas não são adequadas, onde a gente não tem uma mobilidade, uma acessibilidade razoável, a gente não percebe isso de imediato e isso vai fazer mal ao longo da nossa vida. Isso impacta muito no dia a dia, né, da cidade, a ocupação e o desenvolvimento das cidades, porque crescer tem que crescer, não tem jeito. E eu vejo uma preocupação muito grande de vocês exatamente com o como crescer, né? O como se desenvolver. E tudo tem um porquê. Você falou das calçadas, a gente percebe, Juiz de Fora é uma cidade que tem um relevo próprio, né? É uma cidade de sobe, desce, e as calçadas são deficientes, né? A gente tem um problema muito sério de calçamento em Juiz de Fora, tanto asfáltico quanto de acesso a pedestre, né? As garagens construídas de maneira inadequada, uma série de problemas que, assim, um pouco da culpa é a prefeitura, mas muito também das pessoas que estão por trás daqueles projetos. Né? Uma falta de cultura no campo do urbanismo e da arquitetura, aquilo que eu falei há pouco, né? Nós não estamos falando de algo que está distante do nosso cotidiano, que para a gente estudar ou para a gente dar atenção àquilo a gente precisa, né, se concentrar, não, o que a gente faz diariamente. Então, a questão das calçadas, um exemplo bobo, né? Todo dia a gente sai, entra, caminha pelas calçadas, sair de casa, entrar em casa nos obriga a fazer isso,
Mas é um exemplo de como que nossas cidades, e aí isso o Juiz de Fora não é uma exceção, infelizmente, nós temos raríssimos exemplos no Brasil, né? Em grandes centros, principalmente naqueles bairros que são melhor infraestruturados, ou outras cidades que dão essa atenção às questões do urbanismo, a gente tem isso, vamos dizer, de uma maneira pacificada e equacionada. Mas o Juiz de Fora não é exceção, então nós temos problema nas calçadas? Sim, temos problema da escala da calçada, temos problema da pavimentação da calçada e não vou dizer uma falta de regras. As regras existem, mas as pessoas não cumprem, porque a cidade, de uma maneira geral, isso também, infelizmente, uma questão cultural, a cidade é deles. Né? A cidade é deles. A pessoa tira o lixo da casa dela e coloca na calçada do vizinho, como se a calçada fosse diferente, colocar na sua própria calçada no nosso caso aqui, para dentro e recolher. Exato. Ele coloca no vizinho. Gente, a calçada é nossa, a rua é nossa, a cidade é nossa. Se a gente zela por isso, né? E quando você fala de pensar a cidade, ela tem que crescer. Essa foi uma escolha que nós fizemos lá desde as cidades mesopotâmicas. O ser humano escolheu viver em cidades. Nós somos seres que se relacionam socialmente. E é na cidade, de uma maneira geral, que a gente tem essas relações sociais. Então, a partir do momento que a gente fez essa escolha, e nós estamos falando das cidades mesopotâmicas, a gente precisa dar atenção. E isso é um fato. Juiz de Fora tem aí, eu diria, uma assimetria, né? Nós somos uma profissão que, apesar de secular, milenar, eu vou além, essa é uma profissão milenar, nós temos uma cultura arquitetônica a partir dos anos 90, né? Aqueles que atuavam com arquitetura e com urbanismo em Juiz de Fora até os anos 90 eram pessoas que foram estudar fora. Eu mesmo tive que estudar fora, mas a cultura mesmo, a massa crítica, vai acontecer já a meados dos anos 90. E Juiz de Fora, né, já era uma cidade centenária, muito mais do que centenária naquela época. Então, a gente tem uma simetria, uma cidade que não teve o olhar dos urbanistas, não teve o olhar do arquiteto, né, com consistência. Não estou falando só de uma, duas, três pessoas dentro de um órgão, de um setor, de um departamento da prefeitura, não. Estou falando de uma cidade com inúmeros profissionais, uma massa crítica consistente, para que isso não fosse somente algo por iniciativa. Não pode ser em nenhum segmento da sociedade, a gente pode ter um olhar restrito a um órgão da prefeitura. A massa, né, crítica da sociedade que gera demanda, que gera o diálogo, que gera o debate, e aí sim você vai apresentando demandas e o poder público vai contribuir. O urbanismo tem muito isso, não sei. Quando a gente fala da arquitetura, ela parte muito da iniciativa privada, seja no mercado imobiliário, esse que a gente está tão próximo, né? Mas das ações individuais, nas residências unifamiliares e outros tantos projetos. E óbvio que o poder público também faz os seus. Mas quando a gente fala de cidade, não tem jeito de você falar de cidade sem ter a participação do poder público. E se você não tem, né, e aí eu não estou falando de uma gestão específica, não falando, mas de uma maneira geral, você não tem essa atenção por parte do poder público, a cidade fica ali. Inclusive as nossas leis são todas defasadas, né? São leis muito antigas, né? Nós temos, inclusive, uma inversão. Nós temos uma lei de usurpação do solo, que é a nossa legislação urbana, que ela é de 1986. Nossa, e temos já, em dois momentos, em 2000 e agora 2019, se eu não me engano, o plano diretor da cidade. O plano diretor ele é um guarda-chuvão, que dá as diretrizes daquilo que a cidade quer ser nos próximos anos. A lei exige que seja revisto de 10 em 10 anos, né? Mas não só do ponto de vista urbanístico também não, você tem plano diretor para as mais diversas áreas. Então o plano diretor é o guarda-chuvão, dá a diretriz, ele é de 2019, como é que a lei é de 1986, se ela é a ferramenta que vai garantir o que o plano diretor está sinalizando. É inverso, né? É o inverso, exatamente. Se o plano diretor ele pode estar sinalizando para cá e a nossa legislação já de 40 anos sinalizando para outro caminho. Eu acho que assim, o poder público, é muito fácil você falar, mas falta uma mobilização também, né, uma conscientização da iniciativa privada. A gente vê o pessoal tratando os projetos com muita displicência, né? Muito assim, desleixo nesse sentido. Faz um projeto básico, uma coisa sem uma preocupação com o entorno, joga na prefeitura, pede aprovação
E a gente vê obras desordenadas em Juiz de Fora que, inclusive, poluem visualmente a nossa cidade. A gente vê várias, inclusive, não é uma, não é duas, não é três. Exatamente. A gente vê assim, pessoas que fazem projeto pelo cimento, pelo tijolo e pelo ganho, sem se preocupar com o que vem depois. Depois de pronto, o que isso vai impactar no visual da cidade? O que isso vai impactar no dia a dia das pessoas, né? E isso é preocupante. A gente vê poucos escritórios, aliás, hoje, graças a Deus, muitos tendo essa preocupação. Mas existe uma força por parte de vocês também? Assim, vocês fazem reuniões, vocês trocam ideias, vocês são um grupo fechado ou cada um faz o seu e tá bom? Muito menos do que deveríamos, tá? Muito menos. Especialmente, estou falando aí pelos arquitetos urbanistas, a gente deveria discutir mais, debater mais, estar mais presente. Para essa questão da cidade, ela é isso, fazer um projeto de arquitetura, fazer 5, fazer 10, é um percentual, lógico que você vai contribuir, vai interferir ali para o bem ou para o mal, naquele entorno imediato. Mas na escala da cidade, esse é o pensamento, né? Naturalmente, a prefeitura hoje está com um trabalho aí de diagnóstico para, né, tentar sinalizar com alguma coisa do ponto de vista de legislação. Não existe nada definido, muito pelo contrário, é só ainda um estudo de levantamento, de diagnóstico, mas que em algum momento, né, não só pelo fato de estarmos falando de uma lei que é de 40 anos atrás praticamente, né? Olha o que mudou na vida. Há 40 anos atrás, nós não estaríamos fazendo um podcast, nós não estaríamos com os nossos celulares, que a gente comanda a nossa vida. Então, não é possível a gente entender a cidade com leis. Não estou falando que todas estão erradas, não, mas com uma legislação que não foi sendo revista. Isso é natural. Se você tem uma empresa e faz lá o seu planejamento estratégico, se prepara, você tem as diretrizes. E ao longo do curso você vai corrigindo em função de questões econômicas, de questões políticas, você vai corrigindo aquele seu planejamento estratégico. O plano diretor sinaliza dessa maneira e a lei, ou as leis, elas têm que ser corrigidas. Então hoje nós temos, como eu falei, uma legislação de quase 40 anos, com inúmeros retalhos, então ela é de fato uma colcha de retalho, com uma lógica do pensamento urbanístico que poderia até fazer sentido naquela oportunidade, mas que não faz sentido falar de corredores de bairro, essas coisas não fazem mais sentido. A humanidade está evoluindo, tudo exatamente. Então, isso urge, tá? Urge. A gente precisa, sim, um processo árduo, nós temos inúmeros atores, né? Nós somos parte, né? Alguns desses atores. Nós temos outros tantos, os proprietários de terreno, os incorporadores, o próprio poder público, enfim, o cidadão, tem inúmeros atores. Mas, em algum momento, a gente vai precisar, vamos dizer assim, falando português bem claro, meter a mão nessa cumbuca. E essa verticalização da cidade, porque a gente vê cada dia que passa, a cidade está se verticalizando, não está? Juiz de Fora em si. A legislação permite, né? E aí foi muito bom você ter tocado nessa questão, porque hoje, e eu não estou falando hoje, 2024, já há alguns anos, eu diria algumas décadas, se entende que a cidade ela deve, primeiro, potencializar toda aquela infraestrutura que ela tem instalada, que ela tem que ser uma cidade que não cresça ocupando o território, por várias questões. Primeiro, a questão ambiental, né? Quando você ocupa o território, você vai cada vez mais acabando com a área permeável, com a área verde do município. Segundo, porque quando você faz uma cidade que se estende pelo território, você gasta muito para dotar de infraestrutura, que no nosso caso é sempre precária, e depois você gasta para manter essa infraestrutura e o cidadão é que paga, porque ele tem que ficar se deslocando, você gasta tempo, enfim. Isso é o que a gente vê nos grandes centros brasileiros, eles são exemplo. Então, a cidade chamada espraiada, ela não funciona. Então, a cidade ela tem que ser o quê? Uma cidade compacta. Não estamos falando de cidade pequena. E a cidade compacta, ela tem que ser adensada. Aí vem a diferença de adensado para verticalizado. Verticalizado é uma cidade que você pode sim ter cidades, Manhattan é uma cidade, né, a ilha de Manhattan, verticalizada e adensada. Mas Barcelona é uma cidade que não é verticalizada, lógico, tem alguns edifícios ícones, né, alguns marcos, mas é uma cidade da escala de 7, 8 pavimentos, com um adensamento impressionante, em número de moradores por quilômetro quadrado. E é referência mundial. Né? Chegar para todo mundo, você gostaria de morar em Barcelona? Gostaria. A cidade, né,
referência. E estamos falando de um plano urbanístico de 1850, tá? Mas que não sofreu adequações, mas não sofreu, não virou uma coxa de retalho. Então, a cidade adensada, que potencializa. Só que isso, Luciano, como nós estamos falando de algo que envolve uma série de disciplinas, não é só você fazer uma cidade adensada e não ter um sistema de transporte público que funcione, para que as pessoas possam se deslocar. Então, a cidade hoje busca isso, ela busca ser uma cidade caminhável, né? É um luxo, né? Quando a gente fala de alguém, poxa, eu moro perto do escritório, eu faço isso, eu desloco daqui. Faço tudo a pé. Isso é um luxo, né? Você deixa o automóvel. Então, a cidade que lá na década de 50, né, foi pensar no caso do Brasil, mas é um pouco antes, para o automóvel, isso já não existe mais. É a cidade que se acredita, é a cidade das calçadas, das pessoas, da esquina, das fachadas ativas. Das ciclovias, incentivo do uso. E que mudam a dinâmica da cidade de uma maneira que as pessoas nem imaginam. Um exemplo que eu dou quando Manhattan, né, começou a fazer aí uma série de... Eu ia te perguntar, uma vez a gente estava batendo um papo, você falou de uma cidade que fez uma alteração que não foi nada exagerada? Foi a ilha de Manhattan. Foi Manhattan, né? A Janette Sadiq Khan foi responsável pelo sistema de mobilidade de Manhattan, promoveu dentro de um plano muito mais amplo, quer dizer, não são ações pontuais, o fechamento do Times Square, que as pessoas achavam que aquilo ia virar coisa de outro mundo, e está lá, e hoje se você falar e deixar passar o automóvel lá, tá arriscado você ser lixado na rua. E que a vontade era o contrário, houve uma resistência sem dúvida absurda. Não precisamos ir para a América do Norte. Quando se falava, e eu era aluno ainda no mestrado, quando o professor Nuno Portas, um português, que foi um dos idealizadores, junto com um espanhol, de um plano, né? Mas principalmente seria a demolição da perimetral no Rio de Janeiro. Aquilo soava como um absurdo, que ia acabar com o trânsito do Rio, que as pessoas não iam conseguir chegar no Rio, e tá lá, a perimetral já está no chão, e o trânsito não virou caótico, muito pelo contrário. Isso que eu ia falar. E a cidade ganhou uma qualidade fora, né? Mas isso dentro de uma política que foi interrompida por conta de crises econômicas, mas uma política urbana de ocupação da zona portuária. Mas o exemplo é a Janette Sadiq Khan, ela não, né, obviamente toda uma equipe, eles inverteram o sistema de ciclovia. A lógica é calçada, carro estacionado, ciclovia. O que acontecia? A ciclovia, o ciclista ficava vulnerável ao trânsito, etc, carro fazendo manobra. O que eles fizeram? Inverteram. Então, o automóvel estacionado protege o ciclista, e que, por sua vez, está numa relação direta com a calçada. O que aconteceu? E aí foi uma coisa que se imaginava, não imaginava que ia ser com tanto sucesso. A facilidade do ciclista parar a bicicleta e ir ali na calçada, o comércio das primeiras vias que foram implantadas, ele potencializou, porque vendia mais, o cara descia da bike dele, ia ali, comprava um negócio, voltava, criava uma relação mais forte com a calçada. Quer dizer, fizeram isso. Inverteram. Custo zero, né? Deve ter pinta aqui agora de uma cor, pinta de outra na ciclofaixa. Então, você tem muitas ações que são pontuais. Outras exigem, sim, maior investimento. O que não significa que tem que ser feito de uma vez só. O que nós não podemos é ter esse horizonte, entender? Essa diretriz. O que a gente quer para a nossa cidade? Que cidade nós queremos? Então, vamos criar as condições, né? Vamos dar diretrizes para que ao longo dos anos, e aí não importa o governo, não importa a disponibilidade financeira, crises, ao longo dos anos, dentro de todas essas disponibilidades e dessas vontades, as coisas vão sendo feitas. O que não pode, a gente faz, volta para trás e ataca de novo, dá um tiro lá no E a política influencia muito. Eu acho que um plano bem elaborado, bem estruturado, estudado por um time, uma equipe realmente consistente, e que seja respeitado, independente de entra governo, sai governo, eu acho que a gente conquista essa transformação no município com muito mais efetividade do que isso. Entra um, muda tudo. Aí entra outro, muda tudo. E acaba não tendo consistência, né? Continuidade naqueles processos que já... É uma política que, naturalmente, como eu falei, envolve uma gama de atores, né? Há a necessidade da participação desses atores, mas eu vejo sempre com muito bons olhos. Né? Me parece que há essa intenção. Vamos ver, vamos aguardar os anos, existe todo esse trabalho que está sendo feito de levantamento, de pesquisa, de dados,
E no momento oportuno a gente vai ser chamado a participar e aí sim temos que participar, porque também não adianta nós dois ficarmos aqui, né, trocando ideia, falando da importância e não arregaçar a manga. Resolvendo todos os problemas do mundo de Juiz de Fora. Eu sinto falta da área pública consultar mais especialistas, né? Eles são especialistas em política, mas a gente é especialista no que a gente estudou e se dedicou para fazer. Eu sinto falta dessa consulta, dessa participação mais efetiva. E às vezes quando a gente tenta participar, a gente acaba ficando de fora, né? Então eu acho que assim, a gente tem que se envolver mesmo, participar mais. Inclusive, aconteceu uma grande mudança no Olegário ali, não aconteceu? Porque eu estou percebendo uma movimentação. Antes não podia nada, agora aconteceu alguma coisa, porque nem pôr de gasolina tinha, agora apareceram 3 de uma vez só. O que aconteceu naquela região? Na verdade, não foi uma grande movimentação, foi uma permissividade, né? A lei, em linhas gerais, ela nos dá alguns parâmetros urbanísticos, tá? Coeficiente, aqueles que a gente está um pouco mais familiarizado. E também usos. Possibilidade de usos em determinadas vias, em determinadas regiões ou corredores de bairro. Houve só uma readequação. Tá? Então, áreas maiores, houve uma pequena readequação para usos, e aí, não sei se é em função da oportunidade de mercado, no caso dos postos de gasolina, mas sei que áreas de mercado, essas coisas, a escala aumentou, né, permitindo, então, e naturalmente incentivando os investidores, os incorporadores a trazerem esse tipo de negócio. Comercialmente falando. Porque um corredor da cidade, é interessante quando a gente fala disso. Esse é um dos equívocos, falando hoje, da nossa lei de 1986. Fala de corredores, vamos pegar a própria Olegário. A Olegário é uma lá na Barão de Cataguases, ali por trás da Academia de Comércio é outra, descendo é outra, e quando vira para o café lá ela é outra. Né? Então, e como é que ela pode ter o mesmo modelo? Ela tem o mesmo modelo. É o caso da Rio Branco. Rio Branco, idem também. Tem uma pequena diferença aqui na zona central, mas ela também é tratada quase que da mesma forma. Então, mas o Olegário, um corredor de bairro, chamado corredor de bairro, mas onde o fluxo de pessoas é muito pequeno. Né? Pequeno, você vê poucas, a pessoa está ali só num deslocamento, vamos dizer assim, obrigatório. É a molecada indo para o colégio, voltando. O resto é um corredor de automóvel e que você não tem isso que cada vez mais se defende, que a gente ainda tem muito em Juiz de Fora nessa zona central, que é a caminhabilidade, que é fachada ativa. É diferente você caminhar de um quarteirão ao outro só com esse objetivo de chegar do ponto A ao ponto B. A outra é você caminhar e você ter uma série de atrativos nesse caminho. É a loja do suco, é o café que você para tomar, uma vitrine que você olha, porque isso gera a dinâmica urbana. Caso contrário, as calçadas serão exclusivamente um lugar de caminhar de A para B e de B para C e acabou. E que se torna uma coisa muito fria, né? As pessoas param a convivência, para o relacionamento, Mal você dá bom dia com a pessoa que está indo do A para o B ou que está vindo do B para o A. Então, olá, bom dia, tchau, tchau, tchau. E se tem o café, você chama, a gente se encontra, vamos tomar um café, vamos ali. Isso é a dinâmica, a gente tem isso, né? Os centros de cidade, mesmo nas cidades grandes, centros ou alguns bairros, se a gente for então ao Rio, Belo Horizonte, né? Copacabana tem isso, Ipanema tem isso, o Leblon tem isso, a Barra da Tijuca não tem isso. Tudo bem, é uma outra proposta urbanística, né? O urbanismo lá, da modernidade, mas é essa dinâmica agora. Como eu falei, não é só isso que resolve a cidade. Se você tiver só essa cidade adensada com essas fachadas ativas, se você não tiver as áreas verdes, se você não tiver praças, parques, de tempos em tempos, Chicago fez isso quando foi incendiada lá atrás, nós já estamos falando aí muito mais de 100 anos, ela no seu plano de reconstrução definiu que para cada X quilômetros quadrados você teria um quarteirão ou 2 quarteirões de praça pública verde. Então as pessoas se deslocam um pouco para levar seu filho para brincar no parquinho, para levar o carrinho do neném, levar o cachorro para fazer um passeio. E Juiz de Fora é carente disso. Um São projeto. São bairros que a gente encontra isso, né? Hoje eu moro ali na região do Salvaterra, um projeto que você teve participação linda, inclusive, eu tenho o prazer de morar lá. E, cara, incrível como um lago com peixe e um deck de madeira tratarem um público para uma convivência que não existia naquela região. Não existia. Tinha um Parque da Lajinha, ok.
Mas as pessoas usam, as pessoas vão, elas sentam, elas levam as crianças, ela compra pipoca, ela compra um açaí, minha filha adora. E pegando isso como exemplo, né, isso já sinaliza que há ali, vamos dizer assim, um endereço. As pessoas já estão se apropriando daquele lugar, um local público, bem mantido. Com o tempo, naturalmente, as atividades vão chegar para quê? Para dar o suporte para essas pessoas que vão ali, para quê? Para que elas possam permanecer mais tempo. A essência da cidade é assim. Hoje há uma política pública, né, que não é urbanística, mas que impacta diretamente ou indiretamente, que é a Praça Cervejeira, que é, então, eu sou morador do Bom Pastor, né? Muitos dos nossos projetos são feitos lá, como que mudou já há algum tempo, mas principalmente agora a dinâmica de uso da praça. Não tem baderna, não tem, mas as pessoas ficam ali, permanecem meia hora, tá, com o cachorro, tomam um chopp, comem um sanduíche, vai, e isso, quando você faz o bom uso, isso é um fato, não sou eu que estou dizendo, né? A história mostra isso. Quando você faz o bom uso do espaço público, você expulsa o mau uso. E o contrário também acontece. Quando você não tem condições de bom uso do espaço público, porque o parquinho não está bem mantido, a iluminação é precária, porque o paisagismo está sem tratamento, o bom uso ele é expulso e aí vem o mau uso. PC, obrigado, cara, pela presença aqui no nosso programa. Se deixar, a gente vai trocar ideia, porque é um assunto que flui, é muito natural, né? E assim, a gente faz parte desse meio com muita... Você idealiza, você faz os projetos, você traz essa modernidade para a cidade, com essa preocupação toda com o entorno. A gente idealiza os sonhos, a gente vai com os clientes, concretiza. Eu fico muito feliz em passar pela cidade e falar, poxa, ali tem uma família feliz que eu realizei um sonho. Você deve ser assim também, né? Você passa e fala, pô, que projeto eu fiz, esse. Acaba que você está assinando a evolução de Juiz de Fora. Obrigado demais pela sua presença no nosso programa. Vamos ter que marcar outro bate-papo, porque eu fiquei na cabeça aqui com um monte de perguntas para fazer, mas também a gente não dá para delongar muito. Obrigado demais pô, você é de casa. Seja bem-vindo sempre. Luciano, eu que agradeço aí a todo o time da Universal e parabenizo por essa iniciativa. Tá? Vou estar sempre à disposição, como eu falei no início, é o meu ofício, é a minha paixão. Então, falar de arquitetura, falar de urbanismo é papo para um podcast, é papo para uma sala de reunião, mas é papo também para qualquer outro lugar, numa mesa de bar e restaurantes também funciona bem. Eu Obrigado, que agradeço mais uma vez. Cara, muito legal, obrigado mesmo pela presença. É isso aí, pessoal. Toda quinta-feira vai pro ar esse bate-papo e com certeza vocês vão ficar com gostinho de quero mais e vamos trazer o PC mais vezes aqui. Muito obrigado e até a próxima.